Nós vamos dar sequência ao capítulo 28 e nós paramos na prece fiz o favor de tirar o tema de hoje é bastante interessante, peculiar, um tema que nós costumamos fugir de falar, né? Que é a previsão da morte próxima. E no prefácio, Kardec nos fala: a fé no futuro, a elevação de pensamento durante a vida, com vistas à destinação futura, ajudam o pronto desligamento do espírito, em se enfraquecendo os laços que o retêm no corpo. E frequentemente a vida corporal não se extingue e a alma, impaciente, já empreendeu seu voo para a imensidade. No homem, ao contrário, que concentra todos os pensamentos nas coisas materiais, esses laços são tão tenazes, a separação é mais penosa e dolorosa. E o despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e ansiedade. Será que nós estamos preparados para a morte física? Pois deveríamos estar. Porque a vida verdadeira é a nossa vida espiritual. Por que será que nós temos tanta dificuldade, né, de lidar com esse assunto, se nós estamos fadados a deixar esse corpo? Né? Nenhum de nós aqui vai ficar. O corpo, um dia nós vamos ter que deixá-lo. E nós vamos morrer por conta disso? Nós vamos deixar de existir por conta disso? Então a nossa, ele está dizendo que aquele que vive tendo fé no futuro, a fé no futuro o que quer dizer? É a certeza da vida espiritual. Isso é ter fé no futuro. É ter a convicção de que nós temos uma razão pela qual estamos aqui vivendo neste corpo. Por que é neste corpo e não é naquele? Porque na sabedoria divina, tudo tem uma razão de ser. Quando nós deixamos de ter essa certeza ou não temos, é porque a nossa fé, ela é muito incipiente. Né? E porque nós vivemos muito apegados ainda a esta vida, as coisas cultivadas nesta existência. Na verdade, nós deveríamos viver sempre nos preparando para a morte. E antes de ler aqui a prece, até por sugestão do Valtinho, eu trouxe alguns apontamentos, alguns extratos retirados do livro Educação para a Morte, do nosso respeitável José Herculano Pires.
Então é muito interessante, ele pontua, né, várias questões aqui importantíssimas, como o próprio livro já diz, educação para a morte. Ele diz aqui, ele afirma que quem cuidou, em primeiro lugar, quem foi o primeiro a cuidar da questão que ele chama de psicologia da morte, ou educação da morte, para a morte, foi Allan Kardec. Né? Então foi o primeiro estudioso que se preocupou com esta questão, psicologia da morte ou educação para a morte. Né? E ele realizou, na sua obra, uma pesquisa exemplar sobre o fenômeno da morte. O trabalho de Allan Kardec, assim, pioneiro e respeitável, porque ele utilizou de métodos científicos em sua pesquisa. Ele estudou pessoas durante o sono, né? E chegou à conclusão, porque assim, durante o sono há um desprendimento do espírito do corpo. A morte, ele afirma aqui que alguns saem do corpo e não voltam. Isso é a morte, né? Então é a saída daquele corpo para sempre. Mas veja bem, a saída do espírito daquele corpo para sempre é o que nós chamamos de morte. Né? Só que a ideia de morte, gente, sustentada e defendida pelas diversas igrejas, é simplesmente aterradora. Né? Essa educação é que a gente traz de existências e existências passadas, principalmente no mundo ocidental. Né? Porque qual é a concepção que nós aprendemos? Que os pecadores, ao morrer, se veem diante de um tribunal divino, que os condena para os suplícios eternos. Essa verdade perdurou por séculos, né? Dentro das religiões cristãs, principalmente o catolicismo, né? Agora, os santos e os beatos, eles não escapam às condenações somente pela misericórdia de Deus, que não sabemos, né? Aí há um questionamento dele, como pode ser misericordioso com tanta impiedade? Né? Como a gente pode conceber um Deus impiedoso, né? Que pune as suas criaturas eternamente? Até as crianças inocentes que não tiveram tempo de pecar vão para o limbo misterioso e sombrio pela simples falta do batismo. Como conceber um dogma deste? Os criminosos, broncos, ignorantes e todo o fosso da espécie humana são atirados nas garras do Satanás, um anjo decaído que só não encarna o mal porque não deve ter carne. Desconhecendo, ele diz aqui, a complexidade do processo da vida, o homem terreno sempre se apegou, principalmente nas civilizações ocidentais, ao conceito negativo da morte, como frustração total de todas as possibilidades humanas. Entendeu? Aí está a raiz do nosso medo, do nosso temor, né? Que a morte é a condenação. Porque como nós intimamente sabemos que não somos santos, porque somente os santos limpos, puros, límpidos vão para o paraíso, e a gente sabe que não é, né? Nós tememos a morte, porque a morte para nós é a frustração de todo o projeto humano, de melhoria, de progresso,
Por isso que nós temos no inconsciente este medo. Agora, a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu, como pode sugerir o título do livro. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida. E não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Transcender. O que significa isso, gente? Nós não estamos aqui na vida para deixar a vida nos levar. Né? Como eu já havia falado no início, nós temos um objetivo. Este objetivo é o nosso existir. Nós temos aqui uma razão e nós temos que ter nós temos que transcender o nosso eu. Porque quem está vivendo de fato, quem vai angariar as experiências que nós vamos obter aqui nesta vida é o nosso espírito. Ele é que vai se enriquecer ou se embrutecer. Vai depender da forma em que nós vivenciarmos as experiências na Terra. Ele fala que as plantas e os animais, eles simplesmente vivem, deixam-se levar pela correnteza da vivência, certo? Mas a criatura humana é um ser definido, que reflete o mundo na sua consciência e se ajusta a ele, não para nele permanecer, mas para conquistá-lo, tirar dele o suco das experiências possíveis de transcendê-lo, ou seja, passar além dele. Nós, assim, a gente pensemos em Jesus, né? Ele é o nosso maior exemplo, né? Com toda simplicidade, né? Sem nenhum arroubo de poder, de matéria. Nós não temos registro na história do que foi, assim, de como se expressava Jesus no seu cotidiano, perante os seus, mas com certeza ele transcendia. Percebe? Por isso que ele está vivo nos corações até hoje. Por isso que ele é o nosso modelo. Então, o existir, ele supera a matéria. Ele se reflete na maneira com a qual nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Se nós prestarmos atenção, é isso que Jesus veio nos ensinar. De que forma nós nos relacionamos com quem? Com os nossos semelhantes, que são espíritos como nós. Né? Então, através do quê? Do amor, da prática do amor. Quem faz com que nós nos transcendemos os nossos limites é o amor. Né? Então, ou seja, é uma questão que a gente tem que... a gente está filosofando. Assim, a gente tem que pensar, né, no quanto de amor nós dedicamos na nossa vida. Quanto de amor a gente põe do nosso amor em tudo que nós fazemos, nas nossas relações. Ou nós simplesmente damos lugar para somente as questões do aqui e do agora. Porque nós somos simplesmente apaixonados pelas coisas da matéria. Sou apaixonado por este livro, não empresto para ninguém. Sou apaixonado pelo meu trabalho, não deixo ninguém pegar, não ensino ninguém. Sou apaixonado pela minha família, na minha família ninguém tasca, não sei o que, não sei o que. Até que ponto
nós ocupamos todo o nosso espaço espiritual com questículas da matéria. Eu acho que é muito, né? Eu recebi uma mensagem hoje que tem 3 quadrinhos. Diz assim: quando as pessoas falam de amor, costumam lembrar só da relação homem e mulher. Mas o amor está em todo lugar. Ele é um sentimento muito grande para ser ligado só a isso. Exatamente. Então, o amor, ele transcende. Ele é muito mais, né? Do que a gente possa imaginar. Ele é uma opção de vida. Aí, ele continua aqui. Que seria estranho, até mesmo irônico, que num universo em que nada se perde, tudo se transforma, né? O homem fosse a única exceção perecível, sujeita a desaparecer com seus despojos. Interessante essa reflexão de Herculano aqui, né? No mundo nada se perde, tudo se transforma. E se nós assumirmos a teoria de que com a morte nós terminamos, nós seríamos a única coisa na face desse planeta que não tem jeito, não se transforma em coisa nenhuma. A gente morre, se extingue com os nossos despojos. Deixamos de existir. Como conceber isso? Né? Aí, ele diz que a mente, ela não é física. E por meios não físicos, ela age sobre a matéria. Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele afirma que a mente é o espelho da alma. Né? O cérebro, ele fala assim, é simplesmente um instrumento de manifestação da mente no plano físico. Isso equivale a dizer que o homem é espírito e não apenas um organismo biológico. Certo? Por mais assim, maravilhoso que seja o cérebro, um órgão nobre, né? Um mistério ainda para a ciência, ele é apenas um instrumento. Então vocês imaginem o que é a nossa mente. O cérebro, ele é o instrumento de expressão da mente no plano físico. Ele é um instrumento grosseiro, porque ele é material, e ele é esta beleza, essa maravilha que a gente sabe que é. Vocês imaginem o que é a nossa mente. Onde está a nossa mente hoje, agora, neste momento? Onde nós estamos situando a nossa mente é onde está o nosso espírito. Nós já nos perguntamos isso? Nós nos preocupamos com isso? Aí, é preciso que não nos esqueçamos desse ponto importante. Os homens são espíritos e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria. Então, por que nós temos medo da morte? Porque nós aqui estamos passando por uma experiência, somos espíritos passando por uma experiência terrena. Né? Isso nos diz aquele teólogo francês, que ele tem uma frase, né? Ele fala, nós não somos homens, seres humanos passando por uma experiência espiritual, e sim espíritos passando por uma experiência material. Ele não era espírita, foi um pensador que tentou fazer uma integração entre ciência e teologia. Ele não foi compreendido, ele viveu até 1955. Acho que é Galhardo, o sobrenome dele. Bom, aí a reencarnação é uma exigência do nosso atraso evolutivo, como a semeadura da semente na terra é
a exigência básica de sua germinação e do seu crescimento. Assim, nascimento e morte são fenômenos naturais da vida, que não devemos confundir com desgraça ou castigo. Só os homens matam para vingar-se ou cobrar dívidas afetivas. Deus não mata, Deus cria. Deus não mata, Deus cria. E nós ainda estamos numa cultura em que nós, diante da morte, nos sentimos castigados. Né? Nos sentimos castigados, por exemplo, de ter deixado de ter a companhia de alguém querido. Ninguém aqui está dizendo que isso é fácil, gente. É uma prova. Todos vamos sentir saudades, são laços afetivos, certo? Ninguém vai sair soltando fogos porque alguém foi para o mundo espiritual. A gente vai sentir falta, certo? Mas aquele pesar, sabe aquilo que a gente já vivenciava, assim, hoje menos, mas quando eu era garota, né, o luto. Todo mundo de preto no cemitério. A mulher perdia o marido, ficava de preto, sei lá quantos tempos, era uma coisa incômoda. Entendeu? Então é um costume que reforça esta crença de que a morte é péssima, ela é um castigo, ela é o fim. Mas na realidade não é adeus, é um até breve. Não é um adeus, ela é um até breve. Né? Mas fomos educados assim. Isso está incrustado no nosso subconsciente ainda. Mas nós estamos vivendo, gente, o século XXI. E não é o espiritismo só. Todas as linhas espiritualistas, todas as linhas ocidentais, já veem a morte de uma maneira diferente. Né? Mas nós ainda estamos muito equivocados. Bom, aí, ó que interessante. Eu vou ler a prece para ver se eu consigo ler do livro Cartas e Crônicas, do livro Cartas e Crônicas mesmo, do irmão X, né, Humberto de Campos, que ele tem uma mensagem, uma treino para a morte, bem interessante. Mas vamos ler a prece de Kardec primeiro? Então, na prece, vamos ver a prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Meu Deus, eu creio em vós e na vossa bondade infinita. Por isso não posso crer que desses ao homem inteligência para vos conhecer e a aspiração do futuro a fim de mergulhá-lo no nada. Creio que meu corpo não é senão um envoltório perecível da minha alma e que quando tiver cessado de viver, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto-se partirem os laços que unem minha alma ao meu corpo. E logo vou ter que prestar contas do emprego da vida que deixo. Gente, olha que beleza se a gente puder, antes de morrer, pensar nessas palavras, né? Se a gente puder ter essa graça, né, de antes de morrer, ter tempo para pensar assim, fazer essa prece interior. Vou suportar as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não há mais ilusão, nem mais subterfúgio possível. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Mas aqui, veja bem, não é aquele julgamento. Ninguém vai estar esperando por nós no tribunal. O julgamento é a nossa própria consciência. Porque quando nós desencarnamos, é muito comum que passe muito rápido todo o filme da nossa vida.
É um fenômeno já, inclusive, relatado por pessoas que passaram por experiências de quase morte, né? É como se fosse um filme em alta velocidade, mas que passam os principais pontos da nossa vida e que vão calando fundo na nossa consciência. Eu não levarei nada de os bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação da vaidade, tudo que prende ao corpo, enfim, vai ficar neste mundo. A menor parcela não me seguirá, e nada de tudo isso me será o menor socorro no mundo dos espíritos. Não levarei comigo, senão, o que se prende à minha alma, quer dizer, as boas ou más qualidades, que serão pesadas na balança de uma, quanto minha posição na terra, será pesada na balança de uma rigorosa justiça, e serei julgado com tanto mais severidade quanto minha posição na terra me tenha dado mais ocasião de fazer o bem que não fiz. Então isso tudo é o despertar da consciência, porque a gente passa por um balanço. O julgamento é o balanço que nós mesmos fazemos. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Então já estamos aqui admitindo que não somos perfeitos e que vamos ter coisas vai existir coisas, passagens na nossa vida terrena, das quais nós vamos se arrepender. Dignai-vos estender sobre mim a vossa indulgência. Se vos apraz prolongar a minha existência, que o resto seja empregado em reparar, tanto quanto estiver em mim, o mal que pude fazer. Se minha hora soou para sempre, carrego o pensamento consolador de que será permitido remir-me por novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mácula, que não cabe senão ao justo por excelência, sei que a esperança não me será interditada para sempre, e que com o trabalho atingirei o objetivo mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Essa prece, na verdade, ela está dando um roteiro que a maioria de nós vai seguir. Porque como nós não somos imperfeitos, nós vamos levar uma série de rebarbas junto, nós vamos ter que refazer caminhos, certo? Então o que a gente vai pedir? Pedir realmente que Ele nos dê essa oportunidade. A gente deve partir daqui com a consciência dos nossos erros, mas com a esperança na vida futura. Entendeu? É isso que significa ter fé no futuro, né? Sei que os bons espíritos, meu anjo guardião, estão perto de mim para me receberem. Dentro em poucos vereis como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei sobre a terra. Também tem outra questão. Nós nos encontraremos com aqueles que amamos. Não do jeito que a gente acha que tem que ser, mas no momento certo, na ocasião certa e da maneira certa. Certo? Então não é que a gente já quer desencarnar, já quer ver logo, né, a mãe, o pai, o avô. Não é nessa ordem que as coisas acontecem. Né? Então, sei também que vou reencontrar aqueles a quem ofendi. Olha lá. Possam eles me perdoar pelo que têm a me censurar. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças. Perdoo aos que fizeram o que quiseram, me quiseram mal na terra. Não carrego nenhum ódio contra eles. E peço a Deus que os perdoe. Isso é importantíssimo, gente. É importante. Quando nós desencarnamos, é essencial que a gente se desencarne sem ter ódio. Entendeu?
entendeu? Sem ter raivas, sem ter indiferenças, ter diferenças com as pessoas, antagonismos, né? A nossa vida toda, nós devemos estar sempre alertas, certo? Não vamos cultivar a inimizade, o ódio, o desafeto. Esse é um dos piores prejuízos que nós podemos carregar na nossa conta quando nós desencarnamos. Eu acho que é o pior. Tá? Então aqui, Senhor, dai-me forças de deixar sem pesar as alegrias grosseiras desse mundo. Aí tem outra coisa. E é pena que, não sei se vai dar tempo, mas é que na lição do irmão X, ele fala exatamente, ele vai dar a receita, né? Que ele, ou seja, um roteiro, que exatamente, ó, ele fala, quando a gente fala, ó, que eu não leve com pesar, né, as alegrias grosseiras. Então a pessoa que gostava aqui de beber, né, comer, né, muito, apegado a, ou usava substâncias químicas nocivas, né? Essas questões todas, os apegos, costumes grosseiros, certo? Quando a gente se apega a eles, a nossa passagem mais difícil, nós vamos nos situar muito mais... pode até prejudicar a nossa estadia no plano espiritual, de modo que a gente não consiga alçar, por exemplo, uma coluna de socorro, a gente não consiga, assim, de imediato, nos encontrarmos com o nosso espírito protetor, com os nossos mentores, nossos familiares. Por quê? Porque o apego aos costumes, às alegrias grosseiras da terra, elas vão nos situar no baixo umbral. Por mais boa vontade que a gente tenha, gente, não vamos nos enganar. Ah, mas eu ia sempre no centro, eu me dediquei tanto, não é possível isso, entendeu? Mas, né, fumar, ai, meu cigarrinho que eu não largo, né? Ai, quando eu acordo, o cafezinho, já o cigarrinho. Não estou criticando ninguém, gente, porque quem sou eu para criticar? Se eu também tenho as nossas, né? Então, não adianta, ai, mas veja bem, hein? As festinhas, né? As baladas intermináveis, né? Tem gente que passa da fase da balada e continua, assim, né? A noitada, não importa, né? Então, essas alegrias grosseiras do mundo material. Ele pede, Senhor, dai-me forças de deixar, sem pesar, as alegrias grosseiras do mundo material, que não são nada perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falhar neste momento supremo. Fazei luzir aos meus olhos a luz divina, a fim de reanimar a minha fé, se ela vier a se abalar. Bom, então, termina aqui a nossa prece. E quem tem o livro, então, Cartas e Crônicas, do irmão X, né, que é Humberto de Campos, leia Treino para a Morte. Eu vou, semana que vem, o Valtinho, ou eu, se continuarmos, a gente lê antes de passar para o outro tópico, porque é muito interessante, porque ele fala que exatamente dá um roteiro de coisas práticas que nós devemos atentar para termos uma boa morte, vamos dizer assim, né? Boa morte, né? Parece estranho a gente falar, mas é isso mesmo, né? Então, muito obrigada, vamos trabalhar. Vai.